Olá, amigos do canal, bem-vindos! Mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, já estava me arrumando já para dormir, porque amanhã cedo tem que fazer o Day News. Logo depois do Day News eu vou jogar uma bolinha com os amigos lá do trabalho. Então, já estava preparando para dormir e de repente a galera no grupo do Telegram, inclusive se você não está lá no grupo do Telegram, esteja lá. Então a galera lá, lógico, tem sempre uns que gostam de fazer piadas, mas sempre são assuntos bastante trazendo informação para vocês. Já me avisaram lá, saiu o relatório gerencial do HCTR11, o tão esperado relatório gerencial. Eu confesso que eu estava realmente na expectativa que ia sair hoje, na sexta-feira, mas como não saiu até às 17, 19 horas, eu achei que não ia sair mais não, mas publicaram aí por volta das 19h52. Agora, um pouco mais de uma hora depois, já passei os olhos. Agora vou ver junto com vocês. Vamos dar uma olhadinha nesse relatório para ver o que trouxe, o que tem de diferente, por que atrasou tanto. Aqui, mesmo padrão, sem diferenças, né? O patrimônio líquido de 2,6 bilhões. Nos últimos 12 meses não teve nenhuma outra emissão, então é o mesmo patrimônio. Já está com 211 mil cotistas e o valor da cota no mercado R$ 87,05. Era lá no final do mês, tá, gente? Lá no final do mês de fevereiro era R$ 87,00? Não sei, eu acho que já estava mais baixo, mas por aí. Agora está R$ 71,00 e impulsionado hoje por aquela ETF internacional. Vamos lá. Isso aqui todo mundo já sabe, né? Taxa de gestão é 0,99% do PL, a taxa de administração 0,21%, somando os dois dá 1,21% do patrimônio líquido do fundo, não é do valor de mercado, é do patrimônio líquido. Então, se cair o valor no mercado, a gestão continua ganhando a grana dela do mesmo jeito. E tem 10% de performance sobre o que excedeu o CDI. Esse mês não excedeu o CDI, mas quando a gente olha no cenário de 12 meses, sim, eles ganham do CDI. Eles colocaram aqui, inclusive, isso, um dividendo distribuído de 70 centavos por cota, que representa um dividend yield de 0,58 do valor patrimonial e 0,80 na cota, naquele valor que estava lá. A explicação detalhada dos temas mais relevantes se encontra no final dessa sessão de comentários do gestor. Então vai estar a explicação aqui, né? Em resumo, o resultado do período é explicado majoritariamente por fatores macroeconômicos que vêm impactando a performance dos ativos na carteira seguinte. Macroeconômicos? Os ativos de crédito high yield possuem características principais a busca por retornos acima da média do mercado. Isso aí high yield é para poder pegar o retorno acima da média. Mas para isso, aí, que bom que eles explicaram isso, todo mundo tem que saber. Para isso, são expostos a setores e a operações de maior complexidade na estruturação e gestão, e mais arriscados. Faltou botar essa palavra aqui. Dados globais compilados pela Bloomberg comprovam a tese e mostram que high yields tende a performar muito acima do mercado em janelas longas de tempo, apesar de uma volatilidade mais alta em alguns períodos. Isso é verdade, gente. Mas a questão é, tem hora que dá errado. Quando dá errado, o fundo HCTR se beneficia do comportamento desse comportamento e é um dos pioneiros no mercado brasileiro de fundos imobiliários high yields. Nossa estratégia vai além do tradicional praticado na média do mercado, mirando uma maior rentabilidade através da exposição dos segmentos considerados menos óbvios em operações de mercado. Bem interessante. Eu vou marcando para vocês saberem onde eu estou, tá? Como resultado dessa expertise, os processos de originação, estruturação e de gestão consistentes, o HCTR11 se destaca como um fundo que entregou, desde julho de 2019, mês de listagem do HCTR11 na Bolsa, o maior volume acumulado de dividendos entre os fundos imobiliários que compõem o IFIX. Interessante, né? Essa comparação. Teve um período que ele surfou uma onda do IGPM muito boa e isso ajudou também, né?
Na contrapartida, a maior taxa de remuneração nas operações de financiamentos via CRIs, há também um maior risco de crédito associado. Olha aí, o que cria a necessidade da gestão mais ativa para o acompanhamento da saúde financeira dessas operações e para o replanejamento de rota, caso se faça necessário, visando a preservação da liquidez e a saúde financeira do fundo. Tudo bem? A equipe de gestão segue comprometida a entregar altos níveis de retornos, como vem desde a constituição do fundo em 2018, e ressaltar que em períodos maiores de incerteza, a redução de atividades econômicas é de suma importância que seja feito um trabalho conjunto ainda mais intenso entre os credores, HCTR11 e companhias, com o propósito de identificar oportunidades de ganhos de eficiência operacional financeira e definir estratégias necessárias para superar períodos de turbulência. Em alguns momentos, a fim que as companhias devedoras de crise possam implementar essas medidas, a renegociação de dívidas e a concessão de vouchers é crucial para preservar a liquidez das condições necessárias e o bom andamento do custo normal. Gente, isso aqui é normal. O cara está devendo, está passando por dificuldade, mas não vai quebrar. Mas ele vai lá e diz assim: poxa, amigo, eu te pago um juro maior se você aumentar minha carência. E isso vai acontecer demais em todos os fundos imobiliários. Nas próximas páginas está a explicação detalhada das principais operações que representam os impactos deles. Cabe ressaltar que a variação na linha de juros apresentada no DRE é decorrente das operações que estão em processo de avaliação de Valver, ou carência e juros incorridos do período que compõe o resultado contábil do mês, ao passo que se tornarão caixa para fim de distribuições ao final do período de carência. Então, alguns fundos, o juros está ali rendendo, mas não está entrando dinheiro. Então, só quando terminar o período de carência que vai pagar os juros. Além das últimas semanas, a gestora vem realizando, para fim de aumentar a transparência e reforçar a comunicação entre os investidores através das redes sociais e demais canais, acompanhem as novidades nos canais do Instagram, LinkedIn e YouTube. Olha, tem YouTube, ainda não tinha visto. Em caso de dúvidas adicionais, a equipe de relação de investidores está à disposição pelo e-mail ri@hectare.com.br. Vamos lá. Eles falam aqui agora nos comentários de gestor sobre o circuito de compras. Se a gente for ler isso tudo aqui, eu vou passar muito tempo aqui com vocês. Mas eles falam no primeiro parágrafo. No empreendimento circuito de compras, shopping da Nova Feira da Madrugada, a equipe da gestão Hectare segue acompanhando o time da gestão da SPE e que está se empenhando implementação das estratégias traçadas na criação de novas frentes alternativas com o objetivo de desenvolver o shopping e aumentar a eficiência da operação. No mês de fevereiro, conforme fato relevante, houve atraso no pagamento das obrigações previstas nos CRIs. As obrigações foram quitadas e acrescidas multas previstas conforme o contrato. Foi quitado, dia 7 de março. Além do efeito da sazonalidade, que gera menor movimento dos shoppings nos meses iniciais do ano, após o Natal e as festas de Ano Novo, a performance do shopping tem sofrido influências de alguns fatores. Competição com o mercado informal das ruas, isso aqui é normal, e campanha de desinformação promovida e sustentada por grupos alheios à operação que inibe a assinatura de novos contratos e incentiva os lojistas do empreendimento a não efetuarem pagamentos de aluguel e luvas de que estão sendo cobradas que são cobradas ilegais e devidas, com pretexto que estão sendo cobradas ilegais e devidas. Cabe destacar que o despeito com os valores cobrados por metro quadrado dos 4.000 boxes estarem praticados nos demais empreendimentos concorrentes já estabelecidos na região. O valor máximo a ser praticado é regido pela prefeitura via contrato de concessão e não é permitido cobrança de luvas. Já para a locação de lojas, que visa atender os comerciantes maiores, é previsto pelo mesmo contrato de concessão que a cobrança de luvas e locação seja
conforme a livre negociação entre o shopping e os comerciantes interessados. Então, para os box, não há cobrança de luvas, mas tem cobrança de aluguel, que é em linha com a média dos outros praticados. Isso eu fui lá e eu vi, realmente é isso. Aí eles falam também do CRI One Holding. CRI One Holding, que tem como propósito financiar o crescimento da One, via fornecimento de capital necessário para investimentos no desenvolvimento de novos projetos. Então, é um CRI para aumento de capital, e ele dá uma série de coisas como garantias. É uma exposição grande, já vou mostrar para vocês. A One é uma empresa do segmento de incorporação com foco em multipropriedade e possui presença na indústria hoteleira brasileira e verticalmente integrada com múltiplos grupos imobiliários, exemplo de venda, corporação e gestão, distribuído em mais de 50 empresas e 14 SPEs de projetos imobiliários. Devido à sua forte atuação no segmento de multipropriedades, onde ela detém relevante expertise, a desaceleração econômica é a maior cautela na decisão de consumo impactaram negativamente nas perspectivas de crescimento de vendas da empresa. A multipropriedade pode ser considerada como uma segunda residência e, consequentemente, um bem de menor prioridade. Gente, multipropriedade é quando você compra lá uma parte de um resort, de um quarto de um resort. Nessa época de crise, é a última coisa que você vai pagar a conta. Diante desse cenário, a One promoveu troca dos seus principais executivos no último semestre de 2022 e a nova gestão assumiu a operação com o intuito de readequar as estruturas de pessoas, projetos e investimentos para enfrentar os períodos mais desafiadores que a companhia e o mercado imobiliário em geral está passando. Para que a companhia consiga adaptar esse cenário econômico com a velocidade de vendas menor e um nível alto de distratos, está em negociação um Valver para readequação do fluxo de caixa. Gente, Valver é uma espécie de carência, certo? É uma certa carência para adequação. Não vai pagar juros, não vai pagar amortização por um determinado tempo. Vale ressaltar que a operação conta com a estrutura robusta de garantias, além de inúmeros relevantes projetos e multipropriedades que acumulam entre a carteira de recebíveis e estoques e unidades de 1,9 bilhões, considerando apenas os projetos já lançados e resultados robustos, entre outras vendas, a saber, hotelaria, parques, mais 350 mil diárias vendidas e outros dados aqui da própria empresa. Mais um aqui, CRI Roper, também tem uma exposição razoável. A tomadora detém uma rede hoteleira que presença nos principais polos turísticos do Brasil, composta por 9 hotéis, um total de 1.950 unidades hoteleiras. Atualmente ocupa o 25º lugar nas maiores cadeias do país e 21º no ranking de maiores administradores. Segundo o relatório de hotelaria em números, está no Brasil 2022, efetuado pela JTA. O portfólio atual da companhia é composto por 4 marcas com propósitos diferentes, que vão desde unidades com foco de conveniência, localização e até unidades de altíssimo padrão para trazer uma experiência para viagens da família. Com a diversificação da carteira, localização e serviços oferecidos pelo portfólio hoteleiro, a companhia consegue equilibrar os níveis de ocupação do portfólio no decorrer do ano. Pelo lado financeiro, embora seriamente impactado pela pandemia, a companhia alcançou resultados bastante expressivos em pouco tempo, como descritos abaixo. Melhor semestre desde 2017, e no encerramento de 2022, 66% de ocupação, resultado operacional de 225% superior a 2021 e 36% superior a 2019, já corrigidos pela inflação em dezembro e janeiro, o segundo e terceiro maior receita brutas e maiores EBITDAs da história da companhia, em janeiro, ocupação de 75%. Para que eles estão dando essa explicação? Porque o CRI Roper faz parte grande. E aqui eles falam também do ponto de vista de operacional e também aqui, ó, eles fizeram algumas adequações. Reperflipagem do CRI com concessão de carência de juros e amortização até dezembro, em contrapartida, o aumento da taxa para IPCA mais 10 na sênior e IPCA mais 13 na subordinada. E um waiver de 3 milhões, deu mais 3 milhãozinho lá para eles,
e possibilidade de indicação de um membro no conselho de administração da companhia pelos investidores do CRI. Carvalho Osken, esse aqui está na carteira de vários fundos. Fundada em 1951, no Rio de Janeiro, a companhia tem foco como implementação de bairros planejados. O Carvalho Osken, eu falo com mais propriedade, eles têm um capital muito grande, mas estão com pouca liquidez, aí por isso também atrasaram o pagamento. Dessa forma, o pagamento de juros do CRI Carvalho Osken presente na carteira, a companhia está negociando a venda de algum desses ativos e depende da evolução das conversas para poder efetuar os pagamentos conforme o planejamento inicial. Então, ela está com dificuldade de liquidez, tem muito ativo. Pronto. Trouxe 4 situações de CRIs aí para a gente. Agora, olhando aqui receitas. As receitas no DRE. 28 milhões. O total de receitas em janeiro foi 29 milhões. Aí ele distribuiu R$1. Mas em fevereiro foi só 18 milhões. Só 18 milhões de receita. Aonde foi a maior queda da receita? Quando a gente olha aqui juros e correção monetária, a correção monetária veio boa, mas os juros veio menor. Mas a inflação tinha se mantido, Kiko. Por que os juros veio tão menor? A correção monetária veio maior porque a inflação foi um pouquinho maior. Mas por que aqui veio menor os juros? Antes vinha bem mais alto. Foi as concessões de carências no pagamento de juros. Para poder ver se consegue receber os dividendos dos fundos imobiliários, um pouquinho menor do que os outros meses. Botou aqui a taxa, as despesas, a taxa de gestão e a taxa de administração e distribuiu, fez uma reserva de lucro poderia tranquilamente ter distribuído 80 centavos, tá, gente? Mas fez uma reserva de lucro. Mês passado também tinha feito a reserva de lucro, hein? A reserva do mês passado foi muito maior. Então fez a reserva de lucro e fez a distribuição de 15 milhões. O resultado operacional foi 16 milhões 888 mil, distribuiu 15 milhões. Então, para mês que vem, se tiver de novo essa carência, essa aí não, viu? Resultadinho de 70, 80 centavos de novo. É aqui o dado. Como é que a carteira continua do mesmo jeito? 78% em CRI, 21% em FI, 0,7% em caixa. É pouco caixa. Então, não dá para ficar fazendo distribuição por competência sem ter caixa. Então, ele vai ter que fazer distribuição por caixa mesmo. 87% são séries sêniores, 31% é subordinada, 8,6% é série única, 3% mezanino. A taxa está em IPCA mais 10,19% e 90% é IPCA. IPCA fevereiro alto. Será que vem resultado mais gordo no próximo? Vamos esperar para ver. 6% CDI, CDI mais 4%. Perdão, 6% IGPM, IGPM mais 10,7% e 2,9% CDI, CDI mais 4%. Sempre recebendo amortizações, esse caixa pode ficar mais robusto, tá, gente? E todo mês tem sempre algumas amortizações. Dos fundos imobiliários, que são 21%, 41%, quase 10%, é XBXO11. 32% é o Serra Verde. Esses dois não performam. Então, pode-se dizer aqui que 15% dos fundos imobiliários não performam, que da carteira não performa, que está investindo em fundo imobiliário. Serra Verde já performou, mas não está performando ultimamente. Esse aqui pagou uma graninha esse mês. Aqui, o que eles chamaram a atenção lá, o circuito de compras, o primeiro CRI da lista aqui, tem do patrimônio 6,75 mais 0,85, dá 7,56% investindo nesse CRI, e o outro que eles chamaram a atenção, está aqui mais para frente, é o Hope. O Hope tem maior percentual, 10% no um e 4% no outro, somando aí dá quase 15% no Hope. Então talvez esse aqui preocupe um pouquinho mais. O Carvalho Osken é só 0,33%, eu nem me preocuparia,
mas colocaram lá, né? A não sei que tenha Carvalho Oscar em outro lugar e eu não vi. Mas muitos aqui são ligados ao grupo de modo geral. E aqui está o CRIs, 8,74% no XBXO, Serra Verde. Esses dois aqui, esse aqui são da própria casa. Não, são o Hectare Student House e o Hectare High Grade. Aí tem esse de loteamentos que pagou uma graninha no mês anterior, não esse mês, o mês anterior, e o HREC, que é o REC, a Red Recebíveis. Negociação, vocês podem ver que teve uma negociação muito forte aqui em abril, né? Foi aquela queda imensa, como foi negociado nesse período, e aqui um pouquinho falando sobre o que sempre colocou nos outros relatórios sobre os ativos. Tá, o que a gente pode dizer? Relatório gerencial saiu, tá aí, ficou um vídeo mais longo, porque eu li mais detalhamento do que eles colocaram dos próprios CRIs, talvez dando clareza na questão de concessão de carências e até de valve, é uma injeçãozinha lá de ânimo financeiro nos próprios CRIs, na negociação, e aumenta a taxa de juros, mas vamos ver como é que vai ser daqui para frente, para a gente saber como as pessoas vão ficar satisfeitas ou não. Kiko, você ficou satisfeito? Para mim não teve nada de novo. Não teve nada de novo. Você está tendo um fundo imobiliário que empresta dinheiro para um setor super arriscado, para setores mais arriscados, que pagam maior rendimento. E nesse período onde estão fechando até grandes empresas, como Marisa, Americanas, fechando não, estão dando dor de cabeça para os seus proprietários de lotes, proprietários de lojas e de modo geral, natural que haja renegociações. Então, a gestão vai renegociar algumas coisas, dando, vamos dizer, desapertando um pouco a corda do pescoço dos devedores, para ver se eles conseguem pagar umas taxas, pagar e conseguir terminar de pagar suas dívidas. Se você apertar, o cara não paga. Mas, como vocês viram aí, sobre rendimento, 70 centavos realmente poderia ter distribuído 80 centavos, mas quis fazer reserva, mas poderia aumentar isso aí. Eu acho que talvez distribuir 80 centavos e o IPCA dando uma ajudada, 90 centavos vem tranquilamente já no próximo. E para quem comprou na casa de R$ 70, 90 centavos vai ser um dividend yield muito interessante. Pessoal, vou encerrando aqui e deixando claro para vocês que eu não estou indicando investimento para ninguém, nem para comprar, nem para vender, apenas lendo o relatório e tentando traduzir, já que eu errei para caramba aí, porque eu fiz meio às pressas. Grande abraço a todos e até a próxima.